faz o jogo cedo, controla o jogo, tem uma expulsão. O Flamengo praticamente no segundo tempo treinou, eu posso dizer isso hoje no Newton Santos. O segundo tempo foi de um ritmo bem diferente, Exatamente. Né? Normal, né, Barreto? Um Flamengo com 3-0, já pensa no calendário e aquela coisa. As mexidas do Anselmo protegeram um pouco mais. Protegeu um pouco mais o Botafogo, fez uma linha de 5, tirou uma... Fala comigo, Bruno Negro, galera, eu tô trazendo aqui pra vocês hoje, nessa manhã aí de domingo, após a vitória do Flamengo sobre o Botafogo em 3-0, fora o baile que foi o jogo, um trechinho do programa Troca de Passes aí da Sport TV, inclusive creza aí eles, aqui na descrição tá o link da GETV, mas isso aqui tá disponível aí na Globoplay por assinatura. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino e hypando o vídeo, pra não perder um vídeo novo e dar aquela moral aqui pro nosso canal. E sem mais delongas, bora ver o que disseram os craques da opinião sobre o show de bola que foi o Flamengo. Tivemos direito aí a gol de Léo Pereira, tivemos gol de Samuel Lino e para fechar o caixão, tivemos gol aí de Pedrão apenas escorando a bola para dentro. Então bora ver o que eles falaram aí sobre o Leonardo Jardim, já tem um dedo aí Leonardo Jardim nesse time do Flamengo e bora ouvir o que o pessoal disse. O videozinho tá bem interessante, vale a pena você ver ele inteiro, não pula nenhum momento sequer. Partiu. Falando do jogo também, um pitaquinho rapidinho, eu tô com o Mansur, um jogo muito controlado do Flamengo, né? Um Flamengo muito objetivo, coisa que a gente não vinha vendo no Flamengo em 26. Segunda vez seguida que o Flamengo faz um gol cedo, né? Isso também condiciona muito. Totalmente, né? Impacta diretamente na confiança e como será o jogo. Faz o jogo cedo, controla o jogo, tem uma expulsão. O Flamengo praticamente no segundo tempo treinou, eu posso dizer isso hoje no Newton Santos. O segundo tempo foi de um ritmo bem diferente. Exatamente. Né? Normal, né, Barreto? Um Flamengo com 3-0, já pensa no calendário e aquela coisa. As mexidas do Anselmo protegeram um pouco mais. Protegeu um pouco mais o Botafogo, fez uma linha de 5, tirou o que o Flamengo estava conseguindo de espaço para infiltrar num jogo mais curto, né? Depois daquela finalização do Lino, depois do terceiro gol, ele vem por dentro, finaliza para fora, bate um cruzado, uma chapada para fora forte ali, o Flamengo dá uma acalmada, desacelera, que é normal também, né? Algumas trocas pensando em minutagem, o Léo Pereira tira o Pulgar com cartão, tira o Alexandre, vai fazendo trocas, né? E realmente o jogo dá uma acalmada, uma esfriada e vai assim até o final. Tava até brincando aqui antes do programa que se o Daronco chamasse os dois capitães aos 30 do segundo tempo e lançasse a seguinte proposta, vamos embora? Né? Vamos encerrar? Né? Todo mundo topava, porque o Flamengo já não queria mais se desgastar e o Botafogo queria evitar o pior, né? Uma goleada, enfim. Bom, para mim, né? Eu sou da mesma formação do Mansur no Jornal Globo, onde o manual de redação dizia que 3-0 é goleada. Esse assunto. Mas não precisa entrar nisso. Mas o Botafogo queria evitar algo, né? Um placar constrangimento. Um constrangimento, um placar maior. Né? Assim, para mim, a gente vai tentar destrinchar um pouquinho do jogo. Para mim, teve a proposta do Anselmo hoje, a discussão sobre a não presença do Montoro, conversava com o Ramon antes do início do programa, ele tem uma opinião que bate mais ou menos com a minha. Assim, ele tentou fortalecer mais o meio, ter sem bola, ficar um pouco mais forte. O Botafogo hoje defendeu num sistema diferente dos outros jogos, né, com uma linha de 4, um tripé de meio com o Alan Medina e o Danilo. Para atacar, sim, aí ele tinha mais ou menos a formação habitual, porque o Alan vinha entre os dois zagueiros para jogar e o Botafogo tinha os 3 homens na saída, como tem habitualmente. Mas muito partindo de encaixe individual. E o que mais me chamou a atenção na atuação do Flamengo foi como o Flamengo manipulou esses encaixes para gerar espaço e o que mais surtiu efeito foi a movimentação do Samuel Lino saindo da função de ponta, vindo por dentro, não só por gerar dúvida nos encaixes do Botafogo, mas por gerar ataque à profundidade, que é uma velha discussão sobre o Flamengo, né? O Flamengo tem essa discussão sobre profundidade, sobre velocidade, atacar a última linha do adversário, atacar as costas. E o Samuel Lino hoje deu muito essa jogada de perigo. Desculpa, 2 curiosidades sobre o que você levantou, pensando na continuidade de Botafogo e Flamengo. Primeiro, o Anselmo deu hoje sinais de que desistiu da linha de 3 defensores ou parecia mais uma leitura do adversário? E segundo, esse Samuel Lino cortando para o meio, que apareceu hoje, inclusive, para fazer o gol, né? Uma mudança que o Leonardo Jardim pretende implantar no...
Eu sei que eu estou perguntando para vocês como se vocês fossem os treinadores. Daqui a pouco a gente mostra as coletivas, talvez eles respondam isso, mas quero saber as percepções que vocês tiveram dessas mudanças. Se elas são para o jogo ou se elas são já transformações que os técnicos estão fazendo. Não sei o que pensa o Ramon, mas acho que o jogador que jogar por ali, porque eu acho que não vai jogar o Samuel Lino em todos os jogos, vai jogar Cebolinha muitas vezes, não vai jogar Carrascal, Paquetá, Pedro em todos os jogos, o Arrascaeta vai estar em alguns, acho que talvez não estejam os três juntos, Arrascaeta, Pedro e Paquetá tantas vezes, o Carrascal talvez esteja mais ali para balancear essa questão, mas... e pode ser que o Jardim esteja justamente experimentando, né? Vendo tá como cada um rende, né, como é que cada formação... Mas como ele tem uma tendência a dar o corredor mais para os laterais dos dois lados, o Felipe tinha mais o corredor direito para o lateral direito, o corredor esquerdo para um ponta que guardava a largura do campo, alargava o campo, e aí, se fosse o Alexandro, vinha mais como um construtor por dentro, ou passava às vezes por dentro, ou alternava com o ponta. Se fosse o Ayrton Lucas, aí tinha que tentar criar um mecanismo para ele passar. Mas agora, como com os corredores mais dos laterais, eu acho que a gente vai ver mais essa mobilidade por dentro. E aí você vai ver o Samuel Lino fazendo mais esse trabalho. E aí a gente vai ver uma coisa, assim, se ele vai conseguir entregar, se ele vai ter gol, né? Porque o Flamengo precisa de jogadores que deem gol, que além do Pedro, jogadores que decidam partidas, já porque a gente via antes muitos jogadores do Flamengo de qualidade no setor ofensivo, mas nem tanto gol. Aí alguns números do jogo que podem, de repente, reforçar aí algumas dessas percepções. Para você, Ramon, os treinadores já estão pensando em mudar o jeito de jogar? Bom, claro que é diferente, né? O Anselmi tentou implantar um modelo e pode estar querendo corrigir ou adaptar, de repente não deu certo. O Jardim não, esse está chegando e querendo implantar o modelo dele. Né? Assim, o Anselmi ele sempre jogou com essa linha de três, essa saída de três. Defensores, que não necessariamente são zagueiros. Hoje, ele até atacava, assim. O Alan entrava no meio dos dois zagueiros e fazia uma saída com três, né? Então, quando você tinha a bola, você, de fato, conseguia. Ele atacava como ele fazia isso. O que é mais comum no futebol brasileiro, exato. Até, né? O Alan entrava... Você faz uma linha de 4, solta os laterais e um dos volantes vem para fazer a saída. E, por vezes, quando os laterais estavam bem postados, ficava o Alan com os dois, Medina e Danilo à frente. Era um triângulo ali, né? Fazia uma trinca justamente, reforçava o meio. Jogadores que são... O Medina pode ser 10, pode ser um meia ponta, mas é um jogador mais aguerrido na marcação. Então conseguia ter uma pegada no meio e conseguia liberar o Telles, liberar o Vitinho, principalmente pelo lado direito. O Telles hoje, na minha opinião, não foi o Telles que a gente conhece. Ele pecou muito na questão da marcação. Influenciado... Irritado também, não estava? Nas conversas com a arbitragem. O Botafogo não era só ele, no é geral, mais o Botafogo, né? Muito também pela movimentação do Flamengo. O Paquetá, junto com o Carrascal por dentro, trazia muito o Alex Telles por dentro, uma função de perseguição que, em tese, ele não está acostumado a fazer, um jogador mais posicional. E isso, o Barreira também não estava num dia muito feliz, abriu um corredor para o Varela conseguir atacar ali. Eu acho que a dinâmica que o Léo Jardim vem implementando no Flamengo, dessa questão de dar mais liberdade para o Samuel Lino, não deixar o Lino ficar naquele pisando só na linha e fazer só o lateral de campo, ajuda muito e confunde muito a marcação, porque você está encaixado. Vem um jogador surpresa lá do outro lado, em velocidade, é difícil você acompanhar. Então, assim, o Flamengo conseguiu atacar essa profundidade até fazer o 3-0 com uma certa dominância, né? Com uma certa... sendo mais incisivo nesses movimentos. E conseguiu tirar proveito disso. Tem uma coisa sobre o Botafogo, assim, que eu acho absolutamente natural que o torcedor do Botafogo a essa altura esteja, machucado pela queda na Libertadores, precoce, não chegar à fase de grupos. Claro. A Sul-Americana não era o que o Botafogo queria disputar. Não. O Botafogo tem uma temporada internacional, mas é distante do desejo do seu torcedor. O torcedor idealizou para um time que um ano e meio estava comemorando, menos de um ano e meio, estava comemorando o título da Libertadores. Até num jogo que o Botafogo nem teve dificuldade para encontrar soluções quando chegava perto da área do adversário. Acho que o torcedor do Botafogo pode estar incomodado, por vezes, na forma que o time defendeu em alguns jogos. Pode ter se incomodado com o que ele entendeu como uma insistência com o Matheus Ponte naquela função. Eu acho até que, pela forma de atacar, fazia sentido. O Anselmi gosta que os zagueiros que estão pelos lados da defesa tenham condução para avançar e criar dúvida na marcação adversária, e ele pode ter esse perfil com mais dificuldade para defender uma série de questões. Agora,
que eu vejo de questões que não estão muito resolvidas nesse Botafogo? E acho que muitas delas passam menos pelo treinador. Primeiro, a questão que os goleiros não conseguiram acertar ao longo do ano. E não ter essa confiança ali, e nas duas áreas é difícil. Porque na frente... A última vez que a gente viu um episódio como esse. Assim. Terceiro goleiro jogar um clássico desse. Terceiro goleiro ter que entrar. E para jogar um clássico, né? Com esse peso nas costas. Isso. Meu amigo, isso tem um nome, se chama crise. Botafogo está em crise. Isso não é exagero. O Botafogo até que está bem, mas o dono do Botafogo e, consequentemente, isso chega ao Botafogo, não tá lá essas coisas. Então, o Botafogo, cara, tá numa enrascada gigantesca. Uma pena, um time que no ano retrasado foi bicampeão, campeão brasileiro e campeão da Libertadores, né? Então... uma pena, cara, um time que foi tão campeão, agora, hoje está em crise, mas esse é o futebol na sua mais pura essência. Fernando Diniz, em 2023, foi campeão da Conmebol Libertadores. Em 2024, o Diniz foi demitido do Fluminense, quase rebaixando o time que ano passado havia sido campeão da Libertadores no Maracanã, para vocês verem só. Então, futebol é muito volátil. O Botafogo, nessa crise que tá daqui uma semana, 2 semanas, pode estar de volta aos eixos. Mas vamos aproveitar que o Botafogo está em crise e vamos descer o couro nos nossos filhos, né? Ninguém para esse chororô do Botafogo. Mas enfim, galera, eu quero saber a opinião de vocês sobre o jogo. Já deu pra dar uma refletida aí, a euforia deu uma baixada. O que você acharam do jogo de ontem? Eu achei um jogo muito bom por parte do Leonardo Jardim. Tá com cara de quem vai conseguir recuperar o Samuel Lino, um baita jogador, um baita potencial, mas não estava rendendo nada. Vamos torcer pela recuperação aí do Lino e também do nosso Pedro Queixada, que também ambos deixaram os seus gols no jogo passado. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.